Olá, aqui é a Laísa da canal Laísa Maverick. No dia de hoje eu entrevisto o Gabriel Pedrosa. Eu dei um mergulho na mente dele, eu perguntei tudo sobre psicodélicos. Espero que vocês gostem, mas eu tô aqui para falar para vocês assinarem pro meu canal, ligar o sininho lá, curtir esse vídeo e compartilhar para que esse vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas possam se beneficiar dessa ferramenta maravilhosa que são os psicodélicos. Para quem não me conhece, sou Gabriel Pedrosa, eu sou psicólogo de formação e de prática também, sou psicólogo clínico, eu sou redutor de danos, minha experiência em redução de danos é principalmente de atuação em contextos de festa, então eu tenho uma atuação prevalente em festas eletrônicas, né, onde as pessoas fazem uso de diversas substâncias diferentes, do álcool, LSD, MD, cogumelos, tem gente que até ayahuasca usa em alguns desses festivais, dependendo, né? Não julgo, mas também acho que tomar ayahuasca em um festival acho que é um pouco demais. É, eu atuo com redução de danos em festa já faz uns 6 anos, 7 anos, comecei no projeto Respire Redução de Danos, onde eu fui coordenador por 2 anos e meio, hoje eu sou voluntário, continuo no grupo, e também entrei recentemente para o Coletivo Livre, que também é aqui de São Paulo, é, mas como a gente está nesse momento isolado, a gente está tendo poucas ações efetivamente em campo, né? É mais material pedagógico, trocas de ideia entre o grupo, de conhecimentos, e ansiosos para a gente voltar, de fato, a fazer atuações em campo, né? A gente sente bastante falta disso. E eu também trabalho na redação do Justificando, que trabalha com vários temas diferentes na redação, principalmente voltados a direitos humanos, mas tem questões raciais, questões sociais, tudo muito de cunho político. E o meu programa Que Droga é Essa?, que é um dos quadros do canal Justificando, que ele foi criado, eu comecei a construir ele em 2018, comecei a roteirizar tudo, a ideia foi amadurecendo, o formato foi mudando, e a gente lançou no início de 2019, então tem um pouco mais de 2 anos que ele lançou, e o objetivo desse canal foi de conseguir fomentar um pouco as redes com materiais de cunho científico sobre as substâncias dentro da perspectiva antiproibicionista, que a gente entende que é uma perspectiva que visa informar, educar e trabalhar junto com as pessoas a questão do uso de drogas, escapando desse cunho moral que a gente costuma ver de uma forma muito mais comum, né? Como é o caso de programas como o ProErd, por exemplo, né? Que aí nos Estados Unidos é o equivalente do DARE, né? Que inclusive quando eu morei nos Estados Unidos eu cheguei a ter contato com o DARE, né? Um policial chegando com arma e tal, crianças não usem drogas, vicia, mata, Ai, um horror. que visão, né? Que é. Eu lembro do ProErd também. Ai, aquele negócio pesado que é tão. Péssimo, é péssimo e pouco eficaz, né? Porque a Por partir do quê? momento que Porque você chega com essa narrativa falando, droga mata, droga faz mal, droga vicia, e aí o jovem ali vai crescendo, eventualmente entra em contato com alguma substância, vê que não é nada disso que lhe foi dito, e aí onde está a credibilidade, né? Então essa pessoa, ela não apenas acaba se tornando desconfiada de informações, como agora ela que agora, né, teve contato, ou tem contato com algum ou alguns tipos de substâncias, está desamparada de informação, né? Então, falta isso, né? Então, por perceber essa falta, né, pelo menos de uma forma mais maciça, né, porque já existem outros canais tratando desse tema, e eu acho muito importante que cada vez mais canais, como o seu, por exemplo, né, explorem esse tema, a gente precisa tornar isso a nova narrativa normativa, né, da gente conseguir pautar esse assunto de forma distante do moralismo e cada vez mais próxima da ciência, né, dos fatos, tratar isso de forma pragmática, entender que o ser humano sempre usou substâncias psicoativas, sempre buscou isso com ou sem o uso de substâncias, né, desde os
respiração holotrópica, estados meditativos, enfim, tratar o assunto como ele deve ser tratado, né, com a complexidade que ela merece ser tratada, porque não é um assunto simples. Então, a gente buscar soluções para a questão, né, problemática de uso de drogas, porque, né, existem muitos problemas envolvidos na questão do uso, de uma forma realista e de uma forma honesta, né, sincera, porque a partir disso a gente consegue aproximar as pessoas das informações e elas poderem tomar decisões mais conscientes acerca do próprio uso, né? Hoje eu lancei um episódio sobre tabaco, e aí eu vi um comentário que eu fiquei muito feliz, que era um rapaz, que ele é professor, e ele usou meus vídeos, alguns dos meus vídeos para falar sobre drogas Ai, que legal! com os jovens, e isso é um movimento que eu tenho visto com alguns professores, alguns profissionais que estão fazendo capacitação de formação de redutores de danos aqui em Portugal. Esse professor, ele falou que um aluno chegou para ele, um estudante chegou para ele e falou: nossa, professor, se eu tivesse tido contato com isso ao invés de Proerd, eu nem tinha usado Loló. Mas por quê? Né? No vídeo que eu falo sobre solventes, né, que eu falo sobre lança, Loló, poppers, Nossa, é tão bom. eu não faço propaganda, Hum. né? E inclusive eu falo sobre os riscos de forma bem assertiva, né? Que aquilo pode matar. Mas eu não falo só isso, né? A gente não tem que tratar com sensacionalismo. Então, né, o formato do programa para todos os episódios é esse, contar a história, de onde vem, o que causa, quais são os riscos e quais são algumas técnicas de redução de danos se caso a pessoa decida a fazer um uso dessa substância, ou até mesmo se ela tiver junto com alguma pessoa que esteja fazendo uso, mesmo que ela não esteja fazendo, para que ela possa compartilhar essas informações, né? Então, os ganhos desse conhecimento, eles se mostram de forma direta na vida da pessoa que está fazendo possivelmente uso de uma substância, como de uma forma indireta, né? Porque se a pessoa está junto com outras pessoas que fazem uso de substância, ela pode, a partir do conhecimento adquirido, compartilhar isso com sua rede, né? Então, questão de se cuidar, de hidratar, às vezes, né, a pessoa está junto com outras que fazem uso de cocaína, por exemplo, mas a pessoa não usa cocaína, não vai deixar um amigo pegar uma nota de dinheiro para cheirar, porque aquilo é perigoso, né? Você pode tem micro-organismos que podem causar malefícios no corpo, uma superfície suja, não compartilhar canudo, né, porque você pode contrair hepatite pelas mucosas, né? Então, assim, cada substância vai trazer um risco diferente e cada uma delas, para cada uma delas podem ser adotadas algumas medidas para reduzir os danos envolvidos nesse uso. Então, o programa ele nasce a partir dessa demanda, né? Na verdade, não para falar muito, porque é uma longa história, o programa em si, Pode falar. ele nasceu de um evento, e eu espero muito que isso chegue nessa pessoa, Ronaldo Laranjeira, estou falando contigo, que foi uma USP Talks na Avenida Paulista, num grande prédio que tem lá, acho que é Conjunto Nacional, eu não lembro o nome agora, mas era enfim, um evento promovido pela USP, acho que era maconha, alguma coisa e cidadania. E aí foram duas pessoas falar, e uma dessas pessoas era o Ronaldo Laranjeira, que é um psiquiatra aqui de São Paulo, e que é um fervoroso proibicionista, né? Então tem que internar todo mundo, tem que acabar com a Cracolândia, tem que isso, tem que aquilo. E não me leve mal, eu acho que, né, tem que acabar com a Cracolândia, mas a gente não vai fazer isso com polícia atacando bomba e expulsando as pessoas de lá, né? A gente tem que pensar em métodos como o Housing First, né, de você oferecer moradia, você trabalhar a questão do uso junto com a pessoa, cuidar de outras demandas que naturalmente surgem de uma pessoa que está em situação de rua, né, a questão de drogas é uma questão mínima, se você for pensar nas mazelas que essa pessoa passa na vida dela, né, por estar em situação de rua. E, enfim, esse psiquiatra, ele falou, eu já conheci um pouco a narrativa dele, e nesse evento, ele foi falando, o sangue foi subindo, a fumaça foi saindo se eu fosse um desenho animado, ia estar saindo fumaça, assim, da minha orelha, do meu nariz, minha boca, de tudo. Fiquei muito, muito nervoso, muito mexido com aquilo.
ainda mais porque ele estava mencionando alguns estudos sem explicar causalidade, né? Ele teve um que ele falou, porque nos Estados Unidos 50% das pessoas que são internadas são por causa de maconha. E ele tem razão, só que ele não explicou o porquê. Porque em certos estados, a legislação em certos estados americanos, se você é pego com uma quantidade X de maconha e você é réu primário, você pode optar por se internar ao invés de ser preso. Então é óbvio que as estatísticas de internação por maconha vão ser altas. Só que ele não explica isso, ele só joga a informação e dane-se. Né? Então, e eu fiquei mais puto da vida ainda, desculpa o meu francês, porque eu sabia o que ele estava falando, só que eu sabia que não era sobre aquilo, né? Que não era por questão de um uso problemático, era uma questão mais legislativa, mais jurídica, né? Então, depois que ele falou tudo aquilo, eu já estava ali mil coisas para falar, me dar o microfone, quando é que começam as perguntas, e aí veio alguém distribuindo um papelzinho para anotar perguntas, para entregar, para lerem em voz alta. Eu falei, vocês não vão ler minha pergunta nem a pau. Aí eu saí de lá, só que eu saí transtornado, assim, meu estômago revirando. Liguei para um amigo que fazia parte do Justificando na época. Falei, rapaz, aconteceu isso. Vamos construir uma contranarrativa aqui, vamos cair para cima. E aí, por sorte, o escritório era na Avenida Paulista, eu só andei alguns metros, assim, foi um golpe do destino, e a gente começou a trocar ideia, e um ano depois nasce o Que Droga é Essa? Né? Então foi fruto aí de muita revolta, e que acabou sendo transformado numa potência. Então eu queria agradecer ao Ronaldo Laranjeira por não abrir o microfone para respostas, porque se ele tivesse aberto, possivelmente Que Droga é Essa nem existiria, porque eu ia ter colocado toda a minha raiva para fora naquele momento. O Gabriel, você queria agradecer ele, porque ele que fundou o quadro, né, no canal. Ele foi o gatilho, entendeu? Foi o gatilho. E eu acho que a tendência é essa, quando a gente, que nem a gente estava conversando mais cedo hoje, né, da questão se você vai empurrando as coisas para o desconhecido, né, de certa forma uma sombra social, né, de você não ter acesso ao que de fato aquilo ali representa no seu âmago, aquilo ali vai sair de alguma forma, né? E no meu caso, saiu de uma forma saudável, né? Saiu em forma de um programa, né, pedagógico para tentar trazer algum tipo de equilíbrio para essa narrativa desonesta, né? Porque é isso, o cara é um cientista. Então, se ele é um cientista, né, um psiquiatra, uma pessoa com nome, com saber, com recurso, uma pessoa que tem toda a capacidade de estudar esse assunto, ir a fundo e conseguir expressar isso em palavras para as outras pessoas, né? Porque aquilo não era a primeira vez que ele falava em público, ele já falou em público dezenas, centenas de vezes. Então, é preciso ter honestidade para falar sobre isso. A partir do momento que você é desonesto, tem um ditado que eu acho que é inclusive um ditado estadunidense, né? Você pode mentir para algumas pessoas algumas vezes, mas você não pode mentir para todas as pessoas todas as vezes. Então vai chegar um momento que aquilo ali vai cair, né? Então, e por mais que aqui no Brasil, por exemplo, a gente esteja vivendo um momento de muita desinformação, de muito obscurantismo, isso vai passar, né? E o que vai vir depois disso é o que a gente está construindo, né? É um debate pautado, um debate honesto, pautado na ciência, um debate pragmático, entendendo construção social, entendendo as demandas de cada pessoa, entendendo o recorte histórico. Então, a gente precisa focar mais nisso, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem que muitas vezes explicar o básico para as pessoas, mas eu faço isso com a maior alegria, porque eu acho que eu ia me sentir muito feliz se eu fosse mais jovem e alguém tivesse tratado esse assunto comigo de uma forma honesta, né? Uma forma mais madura, né? A gente está tendo que ser o maduro da situação. Não subestimar os jovens, não subestimar os adultos e entender que as mentiras caem, saca? Você pode pegar um exemplo da lei seca, né? Nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, que teve por aí, né? As pessoas não pararam de beber, os bares clandestinos estavam... foi proibido aqui, né? Eu tava assistindo seu vídeo, eu não sabia que o álcool foi proibido.
Foi duramente proibido, né? Foi assim que Al Capone subiu ao poder, né? O Al Capone, ele era um simples segurança, se eu não me lembro de uma, não era bar, eu acho que era de um bordel que se chama, é um, era um prostíbulo, eu acho que ele era só um segurança, assim, ele não era um cara super, hiper, mega poderoso, né? Só que aí a máfia foi pegando a bebida a partir do momento que foi proibido, não vende em bar. Então a demanda existe ainda, ela sempre vai existir, porque não existe nenhuma cultura do mundo que não fez uso de alguma substância, se eu não me engano, com a exceção dos inuitas, né? Porque, porra, é gelo, né? Não cresce muita coisa lá, psicoativa. Então fica um pouco difícil, mas até eles tinham técnicas de alteração de consciência que não envolviam substância, então a gente está praticamente programado para alteração de consciência, né? E aí, com a proibição, com a aplicação da lei seca nos Estados Unidos, a demanda não caiu. Pelo contrário, as pessoas queriam beber, só que não tinha mais bebidas regulamentadas vendidas de forma controlada em certos lugares, como é hoje, por exemplo, né? Então, as pessoas estavam produzindo a própria bebida de forma clandestina, não tinha um controle de qualidade, as pessoas estavam ficando sequeladas, porque aquele álcool estava fazendo com que as pessoas ficassem cegas, perdessem pedaços do corpo, algumas chegavam ao óbito, né? As pessoas mais pobres tinham acesso a álcool de menor qualidade, as mais ricas de maior qualidade. A gente sabe como funciona isso, né? Até hoje, mercado clandestino, se você for ver, tem os playboy fumando uns baseados super, hiper, mega, sour, não sei o que, purple, cacete da vida, com os nomes tudo chique, e os pobres ficam com prensado, né? Cocaína, a mesma coisa. Os pobres com cocaína mega adulterada e os playboy com cheirando pó 99, escama de peixe, isso, aquilo, né? Então, isso, a gente está vendo um reflexo É hoje um do problema, né? proibicionismo aplicado à guerra às drogas a um modelo que já existia antes na lei seca, né? Al Capone ficou rico, as máfias ficaram poderosas, poderosas ao ponto de pagar juiz, de pagar suborno para juiz, para advogado, para policial, né? Para agente de segurança, né? Então, e aí tudo isso veio a chão quando eles falaram, não, beleza, vamos voltar a regulamentar. O que aconteceu com o Al Capone? Ele foi preso por crimes fiscais, que era um crime mais fácil, né, de você conseguir submeter a pessoa a julgamento, fica mais fácil de provar. Foi preso, acabou o império. Agora existe, infelizmente, ainda um império, mas não é um império sangrento como era antes, né? Agora está aí nas mãos de empresários, de empresas, enfim. E assim, não me leve a mal, eu tenho minhas críticas à forma como o álcool é regulamentado, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que existe algo E o não, entre. que eu sinto é que no Brasil é a única droga que tem. Eu, por exemplo, não sabia. Para mim, droga era tudo a mesma coisa. Era álcool, heroína, e eu não sabia muito sobre drogas. Então, Uhum. e no Brasil só tem álcool. E aí eu vejo os meus amigos que eu cresci com eles, eles bebem álcool todo final de semana. Então, esses dias eu tava assistindo aquele Hamilton Morris e ele falando que ele não bebe álcool porque é uma droga que tem muita sequela pro corpo. E aí eu parei, é uma droga ruim? É uma droga. Só que como é socialmente aceitável, todo mundo bebe. Só que se você for ver o álcool perto do LSD, quando você acorda no outro dia com LSD, você tem aquele afterglow que você tá se sentindo Ah, maravilhoso. O álcool não, você tá com uma dor de cabeça porque o seu cérebro ressaca. tá inchado. O seu cérebro tá inchado. Então, qual a mensagem que seu corpo tá falando? Que eu não, meu corpo tá inchado, tá inflamado, né? Então, o Não só o álcool cérebro, né? O corpo inteiro retém líquido, fica inchado. uhum. Sim, e tem um estudo, né, agora que você mencionou, um estudo que eu gosto bastante, eu acho que é de 2011, que é do David Nutt. David Nutt, acho que ele é inglês, né, é um europeu, mas acho que ele é inglês, que ele fez uma pesquisa sobre, onde ele fez um levantamento dos danos pessoais e sociais de diversas substâncias, entre elas o álcool, a maconha, a cocaína, anfetaminas, LSD, Aí eu vi cogumelos. essa lista hoje de manhã em um dos seus vídeos. Cara, é Pra ver incrível essa como é lista, porque perigosa para você mesmo o e para a álcool, sociedade, né? o álcool tá lá em cima, o álcool tá lá em cima junto com perto de Vou cocaína, colocar perto de depois heroína. pequenininho para o pessoal ver, mas é assim,
o álcool, assim, tomou o espaço de tudo, né? Sim, porque o álcool ele tem danos pessoais e tem danos a terceiros, né? E danos A a terceiros sociedade. não é só a família, né? É o sistema de saúde, são os prejuízos, né? Não só pessoais, mas, né? Isso é bom mencionar para as pessoas que estão mais ligados à economia do que às vidas humanas. Isso custa aos cofres. Isso custa bastante. É muito caro dar conta de usos crônicos ou até mesmo usos problemáticos feitos de forma aguda, né, de uma bebedeira, tomar um porre. Isso é custoso para as vidas e é custoso para a economia também, né? Então, e o LSD, o cogumelo é o último ali na lista, né? Ele está Cogumelo é o muito, muito, último. muito E o baixo. cogumelo não tem nenhum impacto para o social, só tem impacto para você Tem, mesmo. E o único perigo é para sua mente. Não existe nenhum perigo para o seu corpo, é só não para tem. o mental. E não existe nenhum perigo para quem está em volta de você, para o social, para a sociedade. Então, e o Uhum. álcool, quando eu vi aquilo, eu nunca parei para pensar que as drogas impactam a economia, que impactam as pessoas que estão em volta da pessoa que. E aí, quando eu vi o álcool lá em cima, aí eu vi a diferença das cores, eu falei, nossa, por que eles estão falando disso? Aí eu lembrei da minha infância, meu pai é alcoólatra, o quanto aquilo me impactou como pessoa, né? E eu nunca parei para pensar que o vício dele me impactou. Então, e aí no cogumelo era o mais seguro de todos e não impactava ninguém, a não ser a pessoa que estava usando e no level da mente, não do corpo, né? Uhum. Sim, é um contraste muito grande, né? Eu acho que isso inclusive, né, a crítica que eu estava fazendo ao álcool antes é justamente porque o álcool ele já foi aceito, já foi integrado à nossa cultura. Eu não vejo problema de integrar o uso de uma substância numa cultura, isso sempre foi feito, mas ele se formata de uma maneira que ninguém olha muito para os prejuízos, né? Então, muitas pessoas. Ó, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu vou fazer um trabalho de redução de danos e para o álcool, uma das maiores reduções de danos é beber água. Você tem que se hidratar, né? Porque apesar de ser um líquido que está sendo ingerido, né, ele é um líquido diurético. Você vai perder água, você vai perder sais minerais, você vai perder muita coisa, né? E a água ela ajuda não apenas a repor os líquidos que o corpo precisa para metabolizar aquilo para funcionar, né? O fígado vai chegar uma hora que vai estar seco, vai falar, pelo amor de Deus, me ajuda, que quando a urina já tá, tipo, laranja, né? Então você precisa se hidratar, né? E possivelmente comer algo também, né? Aí, às vezes eu chego às pessoas, você está se hidratando e tal? Não, tô bebendo água. Eu tô bebendo cerveja. Não, demorou, mas e a água? Ah, não, vou beber água, não vou ficar bêbado. Não vai dar certo isso aí, eu quero ficar bêbado. Meu Bicho do céu, Deus. velho. É só se hidratar. Para não ter ressaca, entendeu? Ou pelo menos diminuir o nível de ressaca, porque o seu corpo vai trabalhar um Mas pouco melhor para eu acho que filtrar é toda essa aquilo que você cachaça que falou, o você está álcool ele tomando. está tão encaixado assim na estrutura, na sociedade, que você não pode tirar um pedaço que vai cair tudo, né? Se você tirar o álcool, eles vão começar a usar outras drogas e a questão é que existem outras drogas que são mais saudáveis, né? Sim, sim, que tem um potencial de dano muito menor, né? E o grande problema do álcool, e a gente infelizmente chegou até aqui, é que o álcool hoje está nas mãos de indústrias muito poderosas, né? Então, o lobby do tabaco é poderosíssimo, né? Uns anos atrás tentaram colocar, teve um projeto de lei que tentava colocar, sabe aqueles no cigarro? Aqui, ó, eu tenho um tabaco aqui para usar de exemplo. Eles colocam, né, avisos Uhum, no eu cigarro, sei. né? Isso causa esse produto causa câncer, esse produto mata, esse produto brocha, né? Tentaram colocar isso na cerveja, não passou esse projeto de lei. Por quê? Porque é lobby. É, Porque as pessoas estavam sendo influenciadas, né? Os deputados estavam sofrendo influências de empresas que eu nem vou nomear aqui para não correr risco, mas que o quanto as pessoas estão no escuro em relação à informação. E aí eu vejo que absolutamente. tudo isso que você está falando do ProErd o ProErd é um programa tão imaturo que eu vejo, meu Deus, a gente alguém tem que ter a maturidade e esse alguém somos nós, é a nova geração, porque as pessoas antigas elas estão pensando que o ProErd vai ajudar em alguma coisa. Não, é um approach imaturo, é um approach Uhum. da mente de uma criança, porque um approach maduro
maduro é igual sexo. O approach maduro é você conversar com sua filha e explicar como é que funciona e a redução de danos. Para você não ter filho, você tem que usar camisinha, mas minha mãe nunca falou de sexo comigo, e aquele negócio, ninguém fala sobre sexo, ninguém fala sobre drogas, ninguém fala sobre morte, e a gente vai na vida como se... E assim, se a gente quiser ser mais maduro, maduro da situação, é o que você está fazendo. É falar, se, não use, mas se você usar, aqui é como você pode usar, entendeu? De uma forma saudável Sim. e segura. Então, a gente está tendo que ter a maturidade que o governo, não só em relação ao approach das drogas, mas o sistema educacional como um todo, tá? É arcaico, Uhum. né? Eu vejo que muitas coisas que eu aprendi, eu não uso. E assim, ninguém está ensinando meditação, ninguém está ensinando mindfulness, ninguém está ensinando um approach saudável para as drogas, ninguém está ensinando sobre educação sexual. Então, um sistema educacional arcaico, um approach imaturo, e se a gente realmente quiser, a gente vai ter que fazer isso igual você fez, você abriu o quadro no canal, eu tô fazendo esse canal aqui, a gente tem que ir atrás, não tem mais aquele de deixar a sociedade cuidar de você, porque claramente eles não estão sabendo. A sociedade é o pai alcoólico, né? Claramente, porque se você esperar que ele te dê alguma coisa, você vai ficar ali com uma mão na frente e outra atrás, então você tem que ir atrás, né? Sim, e é uma sociedade em negação que se recusa a admitir que a gente já deu muito murro em ponto de faca e a gente não chegou a lugar nenhum, né? Os números de uso não caíram, a oferta não caiu, ela só continua nas mesmas mãos, né? E a situação só está ficando cada vez mais grave, né? Porque a gente está gastando um monte de dinheiro com medidas ineficazes de tratar desse assunto, a gente não está informando as pessoas, a gente poderia muito bem estar pegando, a gente está encarcerando em massa as pessoas, né? Então as pessoas estão perdendo toda a vida delas encarceradas por crimes não violentos, né? Simplesmente por estar portando uma quantidade X de substâncias. E vale lembrar, né, que os corpos que são mortos encarcerados são predominantemente corpos negros, jovens que teriam toda uma vida aí a ser vivida, um potencial desperdiçado por conta de medidas ineficazes, né, e que também custam aos cofres públicos, né, é caro prender pessoas. É muito mais fácil e muito mais econômico você educar as pessoas de forma coerente, de forma realista, para que elas não cheguem nessa situação, né, então o próprio é um ditado que é burrice insistir no que está dando errado esperando que dê certo, né, o ditado é mais ou menos por aí, não lembro as palavras exatas, mas é muito nesse sentido. E você deu um exemplo antes, que é um exemplo que eu acho que é algo que acontece na maior parte das famílias, né, principalmente famílias mais tradicionais, que não se fala sobre sexo, não se fala sobre drogas, né, e aí a pessoa quando vê essa possibilidade, né, de transar, de usar alguma substância que seja lícita e ilícita, acaba ficando à mercê do desconhecido, né, então a redução de danos também contempla outras atividades que podem ser atividades de risco, como sexo, né? Então, acho que esse exemplo foi muito oportuno, porque a redução de danos ela pode ser explicada de mil formas diferentes, mas ela basicamente é uma metodologia de cunho pedagógico e que trabalha com a pessoa e não para ela, né? Então, não é ninguém que vai falar, você deve fazer isso, aquilo, você precisa fazer isso, aquilo. Não, ó, isso, causa isso. Se isso daqui acontecer, essas aqui podem ser as consequências, né? Então, sexo traz riscos, né? Se você transar sem camisinha com uma pessoa que não até uma parceira fixa, dependendo da forma da relação, né? E quantas pessoas estão envolvidas sexualmente com cada uma, você pode contrair uma IST, né? E uma IST, dependendo, o HIV, por exemplo, por enquanto é para o resto da vida, né? E é extremamente preocupante isso, né? Você pode ter uma gravidez indesejada. Isso também é algo muito complicado, muito complexo, né? Que pode trazer muitas dificuldades para a vida dessa pessoa. Então, a gente vai proibir o sexo? Pelo amor de Deus, a gente não vai proibir o sexo. Sexo é gostoso, Então, sexo é bom. sexo, drogas, né? Rock and roll. A questão não é se a gente vai fazer sexo. Obviamente, em algum ponto da sua vida você vai
está disposto, né, ao sexo. E você vai Sim, praticar, e como é que você... A questão é como você vai estar quando você se esbarrar com o sexo na sua vida, entendeu? Quando você exato. for... E o que eu vejo muita gente não sabe sobre, sexo, é tabu, é sexo, não falamos sobre sexo, não falamos sobre drogas. Só que é uma coisa que, por isso que eu falo que é um olhar bem infantil de, não, meu filho nunca vai usar droga. Não, seu filho, uma hora ele vai ver droga, vai se esbarrar com alguém que tá usando droga, e o quanto ele sabe, o quanto ele tá preparado, porque a mente humana é curiosa, né? A gente não vai passar pela vida, vai ver aquele monte de gente ali gathering together, vai só passar direto. Não, a gente quer participar, a gente quer se integrar, a gente quer fazer parte da cultura, né? Então, Sim. é um olhar bem infantil de, não, minha filha nunca usaria droga, minha filha nunca faria Aham. sexo. Gente, vamos ter um approach mais maduro, né? Ingênuo. E quando escuto isso, é uma projeção, na verdade, né? A minha filha nunca vai usar droga, meu filho nunca vai usar droga. Na verdade, o que essa pessoa está dizendo eu não quero que meu filho use droga, não quero que a minha filha use droga. E esse argumento por si, né, esse sentimento, ele é válido. A pessoa não quer, é um desejo. Ok, é válido, mas é irreal, né? A gente precisa entender quem é essa pessoa, o que ela vai se tornar, como vai ser a trajetória da vida dela, e a gente entender, né, de forma realista, como que lida com esses possíveis cenários que vão ser vivenciados por esse filho, por essa filha, né? Então, quanto mais informações, melhor. É que nem eu falei mais cedo, né, do professor lá que falou do aluno que disse, nossa, se eu tivesse tido contato com esses vídeos um tempo atrás, eu nem usava Loló, né? Hum? Por quê? Porque é informação, né? Tá disponível, tá livre, é só pegar, ver, né? Eu Tá já usei, embasado. eu tava escutando um vídeo do Lança Perfume e eu já usei. E aí eu parei pra pensar, não muitas vezes, mas já usei. E aí eu parei pra pensar, gente, aí quando você fala, tem que tomar cuidado porque é altamente inflamável, porque é um solvente. Aí eu parei pra pensar, eu falei, imagine o quanto aquilo teve impacto no meu cérebro, sabe, no meu Aham, corpo. E eu parei pra pensar, aham. e não, mas na época é divertido, nem sabia o que que era. E isso, é esse o approach, entendeu? Eu tava na festa, me ofereceram, experimentei, é um solvente, é um ácido praticamente, Aham. né? E o que mata neurônio não é a maconha, né? O que mata neurônio são os solventes. Então, cada vez que você O usa o álcool, né? solvente, O álcool também, ele o atrofia álcool. o... Exatamente. E a atrofia dos neurônios é justamente porque, né, imagina que você tem um neurônio aqui, né? O neurônio ele tem uma coroinha e aí ele tem um rabinho com ramificações. Em volta desse rabinho, ele tem algo chamado bainha de mielina, que é uma bainha que ele é feito de gordura. E aí, quando você utiliza um solvente, aquela parte do neurônio, ela se dissolve, né? E o papel dessa bainha é de ajudar a sinapse a se deslocar pelo neurônio e ir para o próximo. Né? A partir do momento que isso começa a dissolver, essas sinapses essa corrente, ela deixa de ter essa possibilidade de fluir pelo neurônio. Aí o neurônio, por desuso, atrofia e morre. Né? E o neurônio é a única célula do nosso corpo, se eu não me engano, que não se recupera. Na verdade, se a gente existe a questão da neurogênese, né, da produção de novos neurônios, mas é um processo extremamente lento. Né? Então, por isso que quando pessoas têm lesões cerebrais, elas muitas vezes ficam com sequelas de, às vezes, décadas, né? Porque, apesar do cérebro ainda ter uma certa plasticidade, conseguir se readaptar, conseguir se remodular ali daquela nova situação, é um processo muito complexo e muito lento, Os né? E, psicodélicos inclusive, fazem isso, né? Eles reconectam. exatamente, exatamente, os psicodélicos, eles têm esse potencial de fazer não apenas a neurogênese acontecer de uma forma um pouco mais acelerada, como também de fazer com que regiões do cérebro que antes não se comunicavam um com o outro passarem a se comunicar, né? Por isso que com os psicodélicos as pessoas muitas vezes ficam muito mais criativas, lembram coisas que não lembravam antes, ou acaba tendo, chama de sinestesia, né? Que é sentir cheiro de cor, ou sentir gosto de uma Resposta. forma, né? Porque o cérebro ele antes ele está conversando de uma forma que normalmente não conversaria antes, né? Tem um estudo muito legal, muito bacana ver, eu gosto muito desse estudo,
que eles colocaram pessoas numa máquina de ressonância magnética depois de ingerirem, se eu não me engano, 75 microgramas de LSD, que é uma dose baixa para moderada, né? E aí fizeram ressonância magnética do cérebro antes e depois do consumo. Aí antes você via ali o cérebro, né, com algumas ativações e tal, as luzinhas ali, e aí com o LSD o cérebro parece uma lâmpada, assim, tá tudo iluminado. Então, assim, tá uma ativação, uma loucura ali de disparo de sinapse, tudo conversando, né? E esse é o potencial dos psicodélicos, pelo menos falando um pouco mais exclusivamente na questão neurológica, tá aí, né? De você conseguir pegar coisas do passado ou coisas do presente que estavam muito enrijecidas, muito cristalizadas ali na vida daquela pessoa, e a partir da experiência psicodélica e das experiências posteriores, né, o tempo posterior de integração da experiência, que também é muito importante, essa pessoa ela tem uma oportunidade, uma janela para conseguir pensar de uma forma diferente essas situações. Por isso que tantos psicodélicos estão sendo estudados e estão demonstrando resultados extremamente empolgantes para o tratamento de diversas condições psíquicas, né? Estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pessoas com doenças terminais, né? Tá no leito ali, vai morrer, e né, aquele medo da morte, aquele receio, aquela ansiedade causada por aquela situação. E a gente está vendo resultados muito, muito interessantes, e eu falo com mais detalhes, cito os estudos nos vídeos aí de LSD, de ayahuasca, de cogumelos, que os resultados são infinitamente maiores do que, por exemplo, antidepressivos, né, que tem uma taxa de recuperação de auxílio para aquela condição psíquica muito baixa, né, então, e assim, o psicodélico por si é muito potente, claro, mas existem diversas outras questões envolvidas nesse consumo que também devem ser levadas em consideração, né? Tem a questão, como você falou, do set setting, né? O ser humano é um ser biopsicossocial, então existe o aspecto da pessoa, existe o aspecto do ambiente, né? Então, quando essa substância, por exemplo, vou dar um exemplo, o MDMA, né? Às vezes a pessoa vai tomar o MDMA para curtir um carnaval, curtir uma festa, oba-oba, dança, delícia, abraça as pessoas, amo todo mundo. Ai, nossa, amo vocês, amo esse sol, nossa, o ar, nossa, pele, delícia. Vai sentir aqueles efeitos do MD, né? Quando uma pessoa está sendo tratada em clínica, um estresse pós-traumático, ela vai reviver aquilo, ela vai entrar em contato com coisas muito doloridas. Né? Eu vi um tempo atrás um vídeo, talvez tenha no YouTube, de uma pessoa que aceitou ser filmada e ela estava assim, chorando, sofrendo ali, dor. Aí um tempo depois, eu entendi, e chorando, e falou, gente, ela começa a descrever a experiência dela, a experiência mal bonita, falando, sim, nossa, eu tô sentindo muito amor, nossa, que bom, que gostoso, que isso, que aquilo. A pessoa estava com estresse pós-traumático por 15 anos, sei lá, 20 anos. Ela fez 1, 2 sessões assistidas com MDMA, fora as sessões de integração, né, que não usa nenhuma substância, mais uma troca ali com o terapeuta para ajudar a integrar aquela experiência, que é tão importante quanto a experiência com substância, e acabou. A pessoa ela saiu de uma situação que ela estava ali vivendo de forma crônica, né, há muitos anos, veteranos de guerra, revivendo ali flashbacks. Eles têm um programa enorme aqui com veteranos que eles fazem, só que o que acontece é que, igual você falou, a pessoa vai e usa MD numa festa. E o que acontece com MD é que é a droga do amor, né? E quando você tá numa festa, aquele amor vai para todo mundo, você ama todo mundo que tá em volta de você. E o que acontece quando é utilizado da maneira certa, que é num set and setting de um consultório, onde você tem a presença de um homem e de uma mulher, para não ter nenhum problema de assédio, 2 psicólogos para ajudar capacitados. Então você coloca, e na verdade os psicólogos eles mesmos falaram que quando eles experimentaram com cogumelo e com LSD, mas quando é cogumelo, o cogumelo faz o trabalho sozinho. Os psicólogos têm, por exemplo, 20% de participação que eles têm que falar. Fica mais discípulo, né? Fica só observando.
Exatamente. O resto é a pessoa, o cogumelo trabalha na pessoa. E a pessoa tá ouvindo música clássica, som ambiente, tá vendado e aí esse amor ele explode para dentro da pessoa. Todo aquele amor que você tem na festa pela música, por tudo, vai para dentro de você. E é como se você explodisse para dentro e mandasse amor para você mesma. E aí que tá o poder de você voltar naquele quando você foi abusada, em quando você matou gente em guerra, e aí você vai ter aquela compaixão com você mesma e você vai mandar aquele amor para dentro de você. Mas esse é o uso certo do MD, né? E Uhum. obviamente o que a gente usa, êxtase na festa, isso e aquilo. Não tô falando, não tô julgando, mas também tem um poder muito grande a ferramenta ser utilizada no consultório, né? No certo Uhum. set and setting. Sim. Eu acho que eu entendo o que você traz, mas a questão do. Eu acho que o uso certo, pelo que eu estou entendendo, é da questão do uso enquanto tratamento, Uhum, né? sim. Porque eu E a acho que existem várias integração também, como formas. você falou, a integração, a importância de você processar tudo aquilo que você passou na sua trip. Sim, eu acho que existem muitas formas de fazer o uso de uma substância, né? Algumas delas vão ser usos sociais, outras vão ser usos terapêuticos, outros vão ser uso de produtividade mesmo, né? A gente, aí mesmo, o Vale do Silício tá na moda, né? Fazer microdose de LSD, de cogumelo, o café, por exemplo, Mas né? Você é toma. interessante que o Vale do Silício, o movimento hippie começou em Berkeley, né? Que foi onde eles Oi. começaram a utilizar LSD. E o Vale do Silício, no Palo Alto, é pertinho. Então eu fico pensando, será que é coincidência mesmo que eles começaram a fazer microdose no Vale do Silício? E foi ao lugar de onde veio todas as ideias. O Steve Jobs, eu li a biografia dele, e ele usava bastante LSD, maconha, não foi uma vez só que ele usou na vida. Então, você Uhum. parar para pensar o quanto que os psicodélicos influenciaram na inovação da tecnologia, na criação de novas ideias ali, Com sabe? certeza. O cara que descobriu o DNA mesmo, né? O cara que foi responsável pela descoberta do DNA, ele tomava LSD. Ah, é? Então, a Sabia. gente deve muita coisa para as experiências psicodélicas das pessoas e muitas vezes a gente nem sabe, né? O Steve Jobs, como você falou, foi um deles. O Steve Jobs, o Albert Hoffman mandou uma carta, né? Escreveu uma carta pro Steve Jobs falando ali, né? Fiquei sabendo, né, que o LSD ajudou você né, no seu trabalho, isso, aquilo, e no final ele fala, ele faz um pedido, né, me ajude a tornar minha criança problema numa criança prodígio, numa criança, enfim, ele chamava de problem child, né, porque quando o Hoffman descobriu que o LSD é psicoativo, e aqui eu coloco aspas porque não acredito que um cientista suíço mega cuidadoso e tal não vai estar usando luva e vai deixar um LSD Acidente, né? Foi um 25 acidente. assim, Aham. né? Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, não vou criar muita polêmica não. Mas ele quando isso começou a se tornar popular, né? Graças ao Timothy Leary, graças a outras figuras aí do movimento psicodélico, ele ficou muito insatisfeito, né? O Hoffman ele foi o grande crítico do Leary. Ele achava que o que o Leary estava fazendo não tava sendo bacana. E a minha opinião é que o Leary foi um puta de um pesquisador, né? Ele fez contribuições muito importantes. Eu acho que ele teve um impacto também muito positivo, mas eu acho que também ele foi um cara muitas vezes inconsequente, né? O cara queria colocar ácido na Caixa caixa d'água. d'água. Tipo, porra, brother, não, né? Porque é que nem eles falam isso muito no meio ayahuasqueiro, mas acho que se aplica a todos os psicodélicos. Os psicodélicos são para todos, mas nem todos são para o psicodélico. Então existe. E assim, nem eu que sou. Eu gosto muito de psicodélicos, eu sou um grande fã de psicodélicos, tanto na aplicação científica quanto na aplicação no meu próprio corpo. Eu gosto de psicodélicos. Só que assim, eu não ia curtir se alguém colocasse um psicodélico na minha garrafa de água e eu fosse tomar isso daqui com toda a sede do mundo, e daqui a 1 hora, 2 horas, eu tá em Marte. Eu não ia achar isso legal, ver as coisas tudo se mexendo, meu Deus, eu fui Eu acho drogado. que ele tinha uma visão muito utópica
Eu que experimento psicodélicos, eu vejo que realmente a gente experiencia amor incondicional e a gente quer que todo mundo experimente isso, só que não é uma visão meio utópica falar que todo mundo tem que experimentar. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Tem gente que não consegue lidar, tem gente que tem esquizofrenia, que tem psicose, que devem ficar bem longe, tem gente que usa antidepressivo também, que não deveria usar. Então, é igual o Terence McKenna falou, que psicodélicos não funcionam em pessoas estúpidas. E o que ele quis dizer é Uhum. que você tem que saber utilizar, né? Você tem que ter um level Sim. já da sua mente. Igual tem gente que toma, o Gabriel, amigos meus, eu tomei 7 tabs de LSD, e eu falei, quais foram seus insights? Eu não vi nada. Então, tipo, tudo estava colorido e eu vejo que não tem uma profundidade de aprendizado ali, Uhum. não tem nada que a quantidade de trabalho que você já fez em você, de meditação, de ler livro, de tudo, é a profundidade que você vai ir numa trip psicodélica. Então, não espere que a ayahuasca, que a LSD, que o cogumelo vai fazer um milagre para você, porque não vai. Não Uhum. a quantidade. Por isso que eu falo que a integração é mais importante ainda do que a trip, se você está utilizando para desenvolvimento pessoal. Porque você tem que saber, tá, você tá na trip, mas como é que você vai utilizar aquilo no seu dia a dia? Como é que você vai trazer aquilo para aquilo fazer parte da sua vida e integrar Uhum. nas coisas diárias, né, que você faz. Então, a integração é a parte mais importante, porque é a parte prática que vai fazer realmente parte do seu dia a dia, né? Claro, assim, fica claro, eu não sou contra o uso social, recreativo, de nenhuma substância, inclusive faço, gosto, só que eu acho que o potencial vai muito além de um mero uso recreativo, né, e é preciso estar atento ao que está acontecendo ali, né, o que motiva esse uso, qual o resultado desse uso, e enfim, eu já fiz uso de psicodélicos, faço uso de psicodélicos, em contexto, né, tipo, dentro de casa, de, né, tomar e ficar dialogando, ficar conversando, ou assistir alguma coisa e me divertir, ou noites que às vezes eu me proponho a fazer isso, de só me divertir, e do nada eu tô aqui instalando coisas, tipo, meu Deus do céu, lembrei de um negócio aqui, tipo, vou anotar, vou fazer alguma coisa, se eu estiver dialogando ali, eu não paro, assim. Então, eu já tive trocas muito potentes, né? Então, inclusive, você estava falando antes da questão do cogumelo, e aí me conectou um negócio aqui. A minha primeira experiência com psicodélicos foi com cogumelos, né? Foi com cubensis, que aqui no território nacional cresce quase no Brasil inteiro, né? Diferente da manita, que cresce mais no sul, né? Lugares frios com pinheiros. É, eu tava, isso é muito clichê, mas eu tava em São Tomé das Letras, que é, para quem não conhece, São Tomé das Letras é uma cidade de Minas Gerais que é super conhecido pela ufologia, né? Essa galera sempre vê alienígena lá e tem muito cogumelo. Acho que dá para juntar, acho que tem uma causalidade aí entre os dois também, né? Mas eu fui numa viagem para São Tomé das Letras, eu estava namorando uma moça na época, foi ela, eu e mais um grupo de amigos, de amigas. Eu fiz um cultivo caseiro para levar para lá, caso a gente chegasse e não encontrasse nenhum cogumelo. E aí a gente chegou lá e, né, vamos lá, vamos comer os cogumelos, empolgadíssimos. E eu sabia muito pouco sobre, mas sabia uma coisa ou outra. E fui lá, né, comer cogumelo, fazer chá de cogumelo. Inclusive, ó, gente, não recomendo que vocês comam cogumelos de forma desfreada, descontrolada. Se vocês decidirem ter uma experiência, pelo amor de Deus, pesa o cogumelo, né? Se for cogumelo selvagem, pesa, faz o chá, começa com pouco, porque cogumelo selvagem pode ter micro-organismos que não são nada bons para o organismo, né? Mas, enfim, passei o dia comendo cogumelo, tomando chá de cogumelo, o pessoal também tudo fazendo isso. E aí a gente foi fazer trilha, ver umas cachoeiras, e o negócio começou ali a rodar, né? As engrenagens começaram, o cérebro brilhando. E aí eu comecei a. Teve uma hora que eu parei, assim, tava vendo aquela natureza, eu respirei bem fundo, e aí eu só saiu uma lágrima, assim, eu falei, gente, que coisa mais linda vendo a natureza, fiquei no estado extremamente contemplativo, me sentia muito parte daquele ambiente, eu me sentia
eu senti um senso de unidade mesmo, de que eu pertencia àquele planeta e aquele planeta era eu, né? E de certa forma é verdade, né? A gente é fruto de anos e anos e anos e anos de evoluções de espécies, de matéria aqui na Terra, né? Então o cogumelo, e acho que até hoje é a substância psicoativa que mais me deu essa sensação, me trouxe uma conexão muito forte com a natureza. E a partir daí, cogumelo já ganhou um fã. Eu falei, cara, preciso. Foi quase um espírito meio Leary, assim, que depois eu fui dando aquela segurada na emoção, né? Eu falei, gente, as pessoas precisam conhecer isso aqui é incrível. E aí, enfim, cogumelos gostosos, beleza. Noite chegou, eu fui comer um miojo com minha companheira na época, e aí a gente foi tomar um banho. E aí aconteceu uma coisa muito louca, porque eram dois banheiros, né? A gente tava num camping. A gente tava ali tomando banho e tal, meio que já no afterglow ali, já tinha baixado bastante. Do nada a gente escuta no banheiro do lado, quase todo mundo tava comendo cogumelo, né? A gente escutou alguém na cabine do lado entrando desesperado na porta, a porta bateu, e escutando um vômito, 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 e um choro, assim, do fundo da alma, assim, um choro de aquela criança que tá, parece criança, sofrendo muito, assim, chorando muito Meu, forte. E eu reconheci a voz. E aí tinha um vãozinho, assim, em cima, fulano, aí ele, eu falei, você tá bem? Você quer ajuda? Aham. A gente saiu do banheiro, entramos lá, pupila do rapaz desse tamanho, grande amigo, enorme a pupila, ele encostado assim, perto do vaso sanitário, e assim, ele tava super na força ali, tava muito, muito ainda alto nele, o cogumelo, e ele falou o seguinte, ele falou, eu tava na minha barraca e eu senti que eu morri. E aí, clássica morte egóica, né? Eu senti que eu morri, que eu parei de respirar, que meu coração parou de bater, e ele ficou muito frio, né? Ele falou que sentiu muito frio, e que quando ele estava voltando à vida, ele escutava, estava chovendo muito e trovejando. Assustador, estava bem forte. Ele sentiu tambores, ele estava ouvindo tambores à distância, não tinham tambores. Ele ouviu tambores e sentiu o coração dele voltando no ritmo do tambor, até que ele começou a ter taquicardia e, tipo, ele voltou como se tivesse, tipo, renascido. E aí ele, né, com medo, cabível, né, vomitou. E assim, para não prolongar muito essa história, ele era um cara que tinha um uso muito problemático de álcool, muito problemático de cocaína. Tinha dia que ele não conseguia voltar para casa, ele dormia na rua, porque ele não tinha condições de pegar um transporte público, muito menos um veículo. Ele chegava às vezes de ressaca no trabalho, eu cheguei a trabalhar com ele. Ele era um ateu meio ateu mala, aquele ateu que tipo, vai tomar no cu Deus, vocês se fodam, Jesus Cristo é o caralho. Era tipo revoltado assim com religião, tendo a revolta. Eu também tenho minhas questões com certas religiões, mas ele, assim, uma pessoa muito intensa, que estava fazendo um uso muito problemático, vivia tendo problema de saúde no fígado, nos rins, principalmente por conta do uso problemático dele. Esse cara, ele 2 semanas depois, ele ficou mal um tempo, ele passou umas semanas meio confuso e tudo mais. Passou 2 semanas, ele falou, cara, tô indo pra Chapada dos Veadeiros, vou com minha sogra, que é minha namorada lá, a gente vai conhecer, tem terreno lá, e elas querem ver para comprar e tal, não sei o quê. Foi pra lá, voltou pra São Paulo, falou, brother, vou embora, velho, vou pra Chapada. Foi pra Chapada, o cara descobriu uma mediunidade, largou as drogas, quando ele entrou na casa de Umbanda, na hora olharam para ele e falou, traz esse cara aqui. Sentaram ele, o cara descobriu que é um médium ultra blaster, não sei como funciona, né, eu falo isso com todo respeito, mas descobriu uma mediunidade muito forte, largou praticamente todas as substâncias, ele continuou fumando maconha natural,
Nem café ele estava tomando mais, mas não é aquilo de tipo, não uso mais droga. Era tipo, não me cabe mais. Hoje em dia, isso faz uns 7, 8 anos, ele ainda está lá, ele viaja para tribos indígenas, ele conhece muitos indígenas, ele ajuda a revender medicina dos indígenas, troca ideia entre eles. Então, assim, foi uma transformação de vida mesmo, né? Para uma pessoa que acabou despretensiosamente usando cogumelo para se divertir, mas que, né, por golpe do destino, ele acabou tendo esse renascimento, de certa forma, né? Então, as coisas elas podem acontecer, né? Pode ter um efeito terapêutico mesmo quando a intenção não é ter um efeito terapêutico, né? Exatamente. E isso é muito interessante. Mas assim, é uma história, eu quero deixar isso muito claro. Isso não é seguro de ser feito, Uhum. tá? Por mais que o cogumelo seja uma substância de baixíssimo risco, né? Nunca ninguém morreu tomando cogumelos. Pode ter uma experiência muito, muito intensa e você precisar de auxílios psicológicos por um tempo. Sim. Pode desencadear um surto, né? Por isso que é Não, mas por importante. isso eu falo muito do uso para desenvolvimento pessoal, porque até quando você toma para fins recreativos, é bem aquilo, né? Você tem o que Sim, você precisa, não o que você quer. Então, mesmo que você tome para se divertir, sempre você nunca sabe quando é que vai virar o negócio e vai ser para desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que o nosso papel aqui na Terra não é só se divertir, né? Então, uhum. e você falando do cogumelo, desse cara que foi, ele encontrou, e até da sua trip mesmo, que parece que depois que você tomou, aquilo tomou conta de você, porque é um fungo, né? Cogumelo é um Foi. fungo. E aí, esses dias eu tava falando também desse meu amigo que ele já trabalha com ayahuasca faz mais de 20 anos, e ele falando, mas se você pensar, a ayahuasca é um cipó que ela começa a cruzar ali a floresta, tudo tá em tudo quanto é lugar, e o mariri, a chacruna, é como se fosse uma weed, aqui a gente chama de weed, sabe quando você que Cresce, você daninha. tira. Erva daninha que tá cobrindo tudo. E o cogumelo é a mesma coisa. Uhum. Quando eu fiz o meu vídeo sobre o cogumelo, eu comecei a sonhar com o cogumelo. É como se tivesse tomado conta de mim. A E rede micelial entra e se espalha por você, né? exatamente, o micélio parece Uhum. que o micélio entrou dentro de mim depois que eu tomei, e aí eu fiz o vídeo, e aí começou a tomar conta da minha vida, aí meu amigo veio e falou, você quer um pouco de cogumelo? Eu falei, meu Deus do céu, o cogumelo parece que ele infestou, assim, a minha vida naquele momento, sabe? Uhum. E aí eu paro para pensar. Eu não sei se você sabe, mas tem uma formiga que o cogumelo entra dentro da formiga e ela fica igual um zumbi. Uhum. Exatamente. E aí eu parei para pensar o quanto que o cogumelo tá me controlando, porque principalmente, nem tanto com a ayahuasca, mas o cogumelo é uma substância que toda vez que eu consumo eu começo a pensar no ambiente, no meio ambiente Uhum. e no meu impacto como ser humano, no quanto que eu estou ajudando as matas, sabe, atlânticas ou da Amazônia, eu começo a pensar na Amazônia e eu tenho as raízes do Brasil e mesmo que eu tô aqui, eu começo a pensar, sabe, no meio ambiente como um todo, nos animais, no ecossistema, na fauna, na flora, e eu começo, e fica muito, me dá aquele sentimento de culpa, e aí eu começo a chorar pela natureza, pelo impacto que a gente está tendo, e principalmente com cogumelo, é uma substância que me traz muito qual é o meu papel aqui, o quanto que eu estou afetando, né, impactando o ambiente onde eu estou. Uhum. E principalmente, é É, como se o cogumelo estivesse conversando comigo e pedindo ajuda, sabe? E a ayahuasca também, eu sempre tenho esse insight. Mas aí eu começo a pensar o quanto que isso está possuindo a gente de certa forma, né? E está dentro da uhum. gente. Eu acho que o cogumelo não é uma substância que causa dependência, né, vícios. Mas eu Uhum. acho que eu me viciei em informações depois do cogumelo, porque eu fiquei tão fascinado com aquela experiência tão única ali de conexão, né, que nem você falou, e eu acho que é algo, é um tipo de relato muito frequente entre pessoas que usam cogumelos, de apreciação da natureza e contemplação do todo e essa sensação de unidade, que isso daí pode ter impactos, inclusive, positivos para o meio ambiente, conforme as pessoas vão expandindo essa noção de meio ambiente, de natureza e do planeta que a gente vive, né, e de ter um pouco mais de respeito
por esse planeta tão precioso que a gente vive, né? Né, a risco de soar como um hippie, da gente abraçar mais o planeta mesmo, sabe? Da gente ter um pouco mais de amor, um pouco mais de respeito por isso, né? E depois do cogumelo, depois dessa minha viagem com o cogumelo, foi um caminho sem volta, assim, para mim mesmo, não só no uso de psicodélicos, mas de forma de encarar as coisas da vida, enxergar o mundo. Eu devo muito da minha mudança de personalidade, da minha evolução pessoal aos psicodélicos, né? E principalmente aos cogumelos, porque foi minha porta de entrada, de certa forma, né? Foi meu primeiro contato com psicodélicos e eu percebi que a minha linguagem mudou, a minha capacidade de comunicação se tornou mais otimizada, eu me tornei muito mais. Eu me tornei, não, eu resgatei uma curiosidade infantil, né? Porque quando a gente é criança, a gente quer saber tudo. A gente, como é que é isso? Como isso funciona? De onde isso vem? O que isso faz? E isso é algo que hoje, em mim, essa experiência de psicodélico com cogumelo foi, eu tinha 22, 23 anos, eu estou com 31 agora, assim, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de entender como as coisas funcionam, eu gosto de saber o porquê das coisas e eu fico muito empolgado em compartilhar as coisas com as pessoas, né? Então, quando eu fui fazer esse programa, eu fiquei muito, muito, muito empolgado de poder falar sobre algo que eu tenho grande paixão, né? Que eu tenho muito, muito afeto por esse assunto. Eu me empolgo mesmo para entender melhor as coisas, para aprender mais sobre elas e de poder compartilhar isso com o mundo também, porque eu sinto que quando eu compartilho algo que é novo para uma pessoa, é como se eu estivesse vivendo a descoberta pela primeira vez. Então, é como se eu prolongasse esse momento especial de descobrir algo novo, né? E se eu pudesse descobrir o cogumelo de novo, eu faria isso muitas vezes no futuro, de tipo, beleza, vou apagar aqui momentaneamente e eu vou tomar pela primeira vez de novo. Porque é muito, para mim, né, para cada pessoa, para mim foi muito empolgante poder ter esse estralo, né? Não foi só pela sensação de bem-estar, porque, né, se você, a não ser que você caia, tenha uma experiência difícil, a sensação física do cogumelo e de outros psicodélicos, ela costuma ser bastante agradável, né? Ela costuma dar um relaxamento no corpo, né? Até respirar se torna uma ação agradável, né? Então, é, mas para além disso, poder começar a juntar umas peças é como se estivesse removendo os véus, assim, né? E tipo, nossa, eu sempre pensei sobre essa coisa aqui, nunca dessa forma. Penso sobre isso todo dia. Por que eu estou pensando dessa forma sobre isso? Não, incrível, incrível. E aí eu acho que tem muito potencial e a gente tem que avançar nos estudos, a gente tem que regulamentar essas substâncias e eu sonho com um dia que a gente vai ter psicoterapia assistida por psicodélicos e que a gente tenha isso no sistema público de saúde. Acesso a todos, não só a uma ou outra pessoa, algumas pessoas elitizadas que têm dinheiro para pagar esse tipo de tratamento, mas para a gente ter esse tipo de tratamento para pessoas que precisam, que não têm condições de fazer isso. Né? É claro que a gente tem uma série de outras problemáticas, de outras questões que a gente precisa lidar também, não só no sistema público de saúde, mas no sistema de educação, na forma como a gente trata o assunto. Mas eu sonho com o dia que a gente vai conseguir ter essas substâncias disponibilizadas para uso terapêutico para as pessoas. A gente já observa que é extremamente eficaz para tratamento de diversas questões, e não só as pessoas que têm questões que precisam ser tratadas, mas pessoas que simplesmente tomam e se tornam pessoas melhores. De novo, não por causa do psicodélico, mas como um desdobramento que tem o psicodélico como um dos pontos nucleares. Né? Então, ali naquele momento que eu tomei cogumelo, eu não estava em depressão, eu não estava com ansiedade, eu estava bem na minha vida, eu estava feliz, estava tranquilo. Só que a partir daquele momento, eu pude expandir meus horizontes ao ponto O de falar, beleza, potencial, né? eu posso ver as coisas de forma diferente, eu posso pensar de forma diferente, eu posso ter outras opiniões, eu posso ter
dá outro sentido para minha vida, né? Eu venho de uma família religiosa, de uma família tradicional, de uma família que não fala sobre essas coisas, e eu entendo de onde eles vêm, né? Eu entendo que é uma outra geração, é uma outra construção, mas aquilo nunca fez muito sentido para mim, sabe? E a gente acaba ficando muito limitado por imposições sociais, né? Que são do âmbito familiar, que são do âmbito social, né? Da sociedade de forma geral, do âmbito educacional. Então, essas coisas elas vão fechando muito a gente. A gente vai se moldando, é igual uma pessoa velha que não gosta de tecnologia, que demora a se adaptar, e conforme a gente Sim, vai exato. passando, nossa mente vai ficando igual um velhinho, sabe? Vai Vai atrofiando e cristalizando. vai. E eu acho que os psicodélicos eles trazem essa plasticidade, essa elasticidade de uma criança, eles falam que a gente usa o potencial do nosso cérebro muito maior do que o que a gente utiliza. E você falando da Sim. ressonância, quando ligou tudo ali, ficou um pisca-pisca e igual o seu amigo que você falou, eu sinto que os psicodélicos eles ajudam a gente em troca da gente ajudar o mundo, igual esse seu amigo. Ele teve a Uhum. morte do ego, é a gotinha que volta para o oceano e ele vem de volta e ele recomeça como uma pessoa nova. Emerge. E Exatamente. E eu acho que é que nem eu estava falando antes, né? Tipo, a mente, você falou, né, dos velhinhos, por exemplo. A mente de um idoso é uma mente extremamente, um cérebro muito mais rígido, até anatomicamente, né, dos neurônios mesmo, né, de criação de novas sinapses e tudo mais, é muito mais rígido, né? O cérebro de uma criança é extremamente plástica. Você coloca uma criança para aprender qualquer coisa, os moleque deslancha. Né? Tem criança que pega um celular e tá ali, os velhinhos perdidaço. Né? Mas por quê? Porque já não teve isso enquanto o cérebro estava plástico. Mas com os psicodélicos, o interessante é justamente isso. Quando você ingere um psicodélico, você tem uma janela de tempo ali onde seu cérebro está um pouco mais plástico. Claro, não vai virar como o cérebro de uma criança, né? Mas você tem uma oportunidade ali de desenvolver novas potências novamente, né? Então, novas potências novamente redundante. Tem de desenvolver novas potências ou reviver potências, né? Então, de você conseguir repensar um é como se você pouco. tivesse um carro cheio de botão e você todo dia aperta o mesmo botão, vai. E aí depois você descobre que tem vários botões, tem vários Exato. features, entendeu? Tem várias coisas que você pode aprender Tem uma ali. alavanca, tem uma coisa que puxa aqui, tem outro que empurra, tem que. Exato. E eu acho que eu amei essa analogia, eu vou usar mais disso. Que eu acho que é muito isso mesmo, sabe? Todo A dia a gente. gente faz. Einstein falou: se você sempre faz o que você sempre fez, você sempre vai ter o que você sempre teve. E é a gente indo ali na nossa vida com aquela mentalidade, todo dia a mesma coisa, você não muda, porque. E eu acho que quando você fala de isso chegar. Sim, eu também quero. Aqui nos Estados Unidos já tem muita gente trabalhando, sabe? Muitos psicólogos trabalhando, principalmente underground. Eu estava escutando um podcast esses dias e o cara falando que ele está fazendo a pesquisa e ele encontrou muitos psicólogos trabalhando ilegalmente. Eu até chorei, começo a chorar porque as pessoas estão arriscando a carreira delas para algo que elas sabem que tem um futuro. Porque os Uhum, antidepressivos, se você for ver o level de eficácia de um antidepressivo para um psicodélico, é assim, né? Não tem comparação. E eu acredito sim que vai ter. A gente está só no começo, né? Da renascença dos psicodélicos. Eu acredito sim que vai ter, mas eu acho que o poder tá na gente descobrir, na gente ler os livros, na gente ver o seu canal, em assistir os vídeos, em ver fazer a redução de danos, e da gente ir atrás e o poder voltar para a gente e a gente ir pesquisar e fazer e tomar a gente mesmo ou ir atrás de lugares que a gente sabe que são confiáveis, porque ainda assim você vai ir, porque você não sabe quando é que vai ser aprovado pela ciência, a ciência vai comprovar que a ciência é daquela que se eu posso comprovar, é válido, senão, então vai demorar um tempo para a ciência alcançar a gente. Tem um livro da ayahuasca do Jeremy Narby.
A Serpente Cósmica. E aí é um dos meus livros favoritos. E esse cara, antropólogo, ele é cientista, ele mora aqui nos Estados Unidos, aí ele é destinado a fazer uma pesquisa sobre a ayahuasca. Aí ele fala, nossa, eu vou ter que ir pra lá. Aí ele vai pra Amazônia, ele mora lá e ele tá entrevistando gente, ele entrevista e todo mundo fala, se você quer aprender, você vai ter que tomar, você não vai aprender assim, só a gente falando. E aí ele, não, mas eu não quero tomar, ele se segurou até que ele tomou. E aí depois que ele tomou, ele ficou fascinado. E aí ele se mudou pra Amazônia, e aí ele começou a fazer pesquisa, ele se aprofundou, escreveu o livro, que foi ele que escreveu, né, Jeremy Narby. E aí, no final do livro, ele tem, tipo, uma reunião com os indígenas, e aí ele fala, não, porque a gente descobriu, ele falando da visão da ciência, a gente descobriu que os neurônios, blá, 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 e blá, 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 que faz isso no corpo, no level do corpo, no level da mente. Aí, um indígena lá no fundo levantou a mão e perguntou para ele, por que levou tanto tempo para você descobrir isso? What took you so long? E é verdade, porque é o conhecimento antigo dos indígenas que, sim, eles já sabem. Eu vejo que, às vezes, a gente fica muito perdida no tentar provar que os psicodélicos funcionam, ao invés de falar, sim, eles funcionam, como é que vai ser feito, entendeu? E vai levar um tempo para a ciência acompanhar e ver que realmente funciona, mas enquanto isso, a gente está aqui, você botando seu conhecimento aí para todo mundo assistir, e o poder voltando para a gente, não depender de ProErd para explicar sobre drogas, mas da gente ir atrás, de ter a mente de criança, de ser curioso, sabe? Eu acho que tem um poder muito grande da gente descobrir por nós mesmos, né? E eu acho que o cogumelo é um professor, né? O cogumelo ele tem uma mente própria ali que te ensina. A ayahuasca também. Então... são muito antigos, né? Inclusive, os cogumelos antigos, eu não lembro se foi... Você conhece o Paul Stamets? Conheço, eu já vi o Paul Stamets. No sonho, esse cara, ele é O incrível. chapéu dele é feito de Esse cogumelo. cogumelo é incrível, eu gosto muito. E aí ele contou que esses dias alguém tava postou no meu vídeo e falou, mas você tava falando da árvore de Adão e Eva, mas o cogumelo não é tão grande para ser do tamanho de uma árvore. Aí Antes era. eu tenho uma foto de um cogumelo no Oregon que o Paul Stamets falou. Ele falou que se arrependeu de ter falado pro Michael Pollan, porque o Michael Pollan botou no livro dele e tá todo mundo indo lá no Oregon ver. Que o cogumelo é enorme. E milhares de anos atrás, os cogumelos eram do tamanho de árvore, porque eles são mais antigos que a gente, né? Os fungos. Era isso que eu ia falar do Paul Stamets, que é uma das coisas que ele falou que assim, o estudo do Stamets em cogumelos é sem paralelos, assim, o cara, ele é o mestre Jedi dos fungos, assim, o cara, ele é um herói, assim, o cara, ele é um herói, porque ele pega cogumelos, ele descobre e fala, nossa, esse cogumelo aqui, ele é um inseticida natural, nossa, esse cogumelo aqui é tal coisa. Ele pega e faz patente, ele patenteia, porque aí essas grandes empresas, que novamente eu vou deixar de citar o nome, elas não podem pegar exclusividade, patentear e engavetar aquilo para continuar vendendo agrotóxico, para continuar vendendo as porcarias deles, né? Então, eu tenho absoluta admiração pelo Michel Pollan, mas pelo Paul Stamets, assim, demais. Eu tenho uma ideia de um outro programa, que é um programa bem maior, o formato do que eu tenho hoje, mas que seria algo para uma distribuidora maior, né? Não seria no YouTube, seria uma distribuidora como Netflix, por exemplo. E ele é um dos caras que eu morro de vontade, ele tá ali no roteiro, uma das pessoas para serem entrevistadas, porque o cara, ele é, assim, uma fonte de conhecimento cogumelístico, assim, se ele fosse um cogumelo, ele seria uma árvore, um cogumelo do tamanho de uma árvore, bem psicoativo. O cara, ele é viajado demais no assunto. Não, cara, e ele se curou, né? Ele gaguejava quando ele era... Ele gaguejava. Ele se curou. Você Parou de gaguejar, Fantastic velho. Fungi? Oi? Você assistiu o filme dele, Fantastic Fungi? Eu não assisti inteiro, eu assisti uma parte, mas eu assisti essa parte que ele explica isso. É maravilhoso. Eu descobri tarde esse documentário.
Não, então, eu fui assistir e aí teve um screening, né, do diretor, acho que é Louie, não sei, Zucker, blá, 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 não sei pronunciar o sobrenome dele, e o Michael Pollan, não, o Paul Stamets. Então, os dois falaram de por que eles criaram. O Louie, ele passou 13 anos filmando time-lapses de cogumelo crescendo para ele fazer o Fantastic Fungi. E aí ele Nossa. conta que ele parou de gaguejar, então, assim, curou ele, né? E eu vejo que me cura também. E ele falou da mãe dele também, a história da mãe dele, que ele ajudou a curar ela com... Que, na verdade, não era nem psicodélico, né? Foi, eu acho que Lion's Mane? o Turkey Tail. Eu não sei como que é o nome Turkey Tail em português. Não sei, é que eu lembro do Lion's Mane, que é um que ele Lion's coloca Mane é bom no pra protocolo. mente. Isso. Ele sugere tomar Lion's Mane com niacina e uma microdose de cubensis, né? Ele fala que o protocolo dos Stamets é bem legal. Eu acho Ai, bem é maravilhoso. interessante. Sim, mas a gente Ah, precisa de mais Paul Stamets. A gente precisa do Paul. Talvez você seja o Paul Stamets brasileiro. nossa, seria. Eu, Não, eu, para, eu entrei em tem um contato com longo ele. caminho para chegar no nível desse cara. Mas Imagina, mas eu, eu morro de vontade, assim, tipo, eu já tenho 2 temporadas de um novo programa para fazer, só que falta encontrar uma grande produtora para esse conteúdo, e acima de tudo falta verba, né, porque o Que Droga é Essa? As 2 temporadas foram feitas com zero orçamento, então não teve dinheiro envolvido naquilo, né? A gente fez porque a gente ama o que faz e a gente vê a necessidade de fazer mesmo e, independente da é o grana, eu vou melhor continuar canal de, fazendo. de psicodélicos. E eu gosto que vocês falam de tudo. Fala de álcool, fala de cocaína, fala de heroína, fala de tudo. Porque são É drogas, porque eu, não, igual você falando de nicotina. Todo mundo fala, mas não é droga. É droga também. Qualquer coisa. A definição de droga, eu gostei que você tinha falado. A definição de droga é tudo que não coisas que não são produzidas pelo corpo humano, né? A definição de droga é um dos vídeos que você falou. e altera e que causa alguma alteração fisiológica, né? Então, É, mas é tudo alguma. contraditório, porque, por exemplo, o DMT, a ayahuasca, é uma planta, entendeu? Se for ver, é uma droga e o nosso corpo também produz DMT. Então, Sim, é verdade. É verdade. o Salvador Dali falava, I don't do drugs, I am drugs. Eu não uso Uhum. drogas, eu sou drogas. E Aham. na verdade, a gente tem o DMT dentro da gente, e o DMT está em várias plantas, então não é droga, se a definição de droga é algo que não é produzido pelo corpo humano, né? Então a gente tem que rever essa definição. Sim, eu gosto de de escrever substâncias psicoativas como drogas de forma muito explícita, justamente visando desconstruir um pouco desse tabu do né, nossa, que eu uso drogas. Pô, eu uso droga, e uso várias drogas. Hoje eu acordei, tomei um café, tô com um cigarro aqui que já acendi mais cedo, daqui a pouco vou acender, foi um gatilho ter pensado nisso. Né, eu faço uso de outras substâncias, outras drogas, e assim, eu não tenho problema com o meu uso, né? Porque eu entendo como é feito o meu uso, eu entendo o que eu estou fazendo, eu tenho uma relação construída com essas substâncias e que não são relações problemáticas. E se um dia eu vir a ter uma relação problemática com essas drogas, aí eu preciso, talvez, de um auxílio externo, ou eu mesmo precise me readequar àquilo e modificar aquela situação, né? Então, e se a gente for pensar sobre drogas, né, a gente entra muito na questão moral da palavra, mas a gente não se atenta a coisas que não são substâncias, né? Aqui nesse momento a gente está, e quem está nos assistindo, está assistindo de um celular ou de um computador. Mídia social, talvez de vocês tenham aparecido umas mensagens, uma atualização do Facebook, do Instagram, uma mensagem no WhatsApp. Quantas horas por dia, especialmente agora na pandemia, quantas horas por dia a gente passa na frente do computador olhando para essas mídias, refrescando páginas? Isso não pode ser considerado um uso problemático? Da gente deixar, por exemplo, de fazer uma caminhada, fazer um exercício, se alimentar adequadamente, ter interações com outras pessoas, exercer outras atividades, ler algo, ter outras formas de prazer, porque a gente está enfurnado na frente desse negócio?
Isso acontece, isso é problemático. Existem Acho que é uma crianças que estão crescendo. tecnologia, é o computador que a gente está, o celular, é uma tecnologia. E os psicodélicos também são uma tecnologia. E é aquele negócio, Não, é o que diferencia o veneno da medicina é a dose, né? O quanto isso, que a gente está no Paracelso. celular, o quanto que a gente usa de psicodélicos, como é que a gente usa, se a gente tem uso responsável. Sim, não existe droga boa e droga ruim, existem relações problemáticas e construtivas. Isso vai depender da relação da substância ou da tecnologia com a pessoa, né? Então, esse celular aqui a gente está usando nesse momento, né, para a gente trocar uma ideia, para a gente conseguir debater esse tema, ter uma troca de informações, né? Pode ser muito produtivo, as pessoas que se interessam vão assistir, vão aprender coisas, vão pesquisar, vão expandir os horizontes dela, beleza? Eu posso passar o dia inteiro aqui, né, zapeando, vendo coisa, vendo meme, que tudo bem também, eu adoro ver uns memes, mas, né, o quanto que isso é ou não problemático a partir da dinâmica que é estabelecida da relação dessa tecnologia com esse sujeito, né? Eu ia falar mais cedo que tem crianças crescendo hoje em dia que estão tendo problemas bem aqui na cervical, Nossa, justamente porque estão tendo um osso, tipo uma bicho protuberância papagaio. bem aqui, de ficar assim. E Meu Deus. aí a estrutura nessa essa criança vai esticando, vai crescendo, e esse osso ele vai crescendo de forma irregular, justamente porque Meu Deus do tá céu. tá aqui, né? Mais para frente isso deve mudar, né? Porque mais para frente eu acho que o que mais vai acontecer vai ser essas tecnologias O que estarem tá limitando a gente no momento é a gente ter que apertar botão, mas no futuro vai ser o Elon Musk falou que vai ser tudo no nosso olhar, basicamente. vai ser na retina, bioimplante, essas coisas vão Recentemente acontecer, gente. falou que o psicodélico vai ser para neurociência ou psiquiatria o mesmo que o microscópio foi para biologia. Eu não lembro quem foi, Uhum, mas a gente tem que revolucionário. examinar várias vezes. Eu já tive, você falar de vício de tecnologia, e várias vezes eu fumar maconha ou qualquer psicodélico, de eu perceber, de eu estar consciente ali, nossa, eu tô muito viciada nisso, vamos parar, sabe? Vamos quebrar Uhum. o padrão ali. E eu acho que os psicodélicos, eles ajudam a quebrar, né, deixa aí para as minhas perguntas aqui, Gabriel, que eu nem tive tempo ainda, eu não sei se você tá com pressa. Ah, Eu queria que você, porque muita gente, depois que eu criei meu canal, começou a falar, ai, Laísa, isso é apologia, apologia, apologia. E eu falo, não, é para redução de danos, porque eu não sou estilo rococó que vai falar, não, minhas crianças nunca vão usar droga. A questão é, eu sei que minhas primas estão usando, sabe? Todo mundo, a nova geração, principalmente. Igual você falou, eles já sabem que o ProErd não é muito confiável. Então, e eu queria que você diferenciasse redução de danos e apologia. com prazer. Isso é algo que é algo que a gente escuta bastante na área de redução de danos, né? Nossa, você está ensinando as pessoas a usar drogas? Uhum. Tô, tô ensinando. Coisa que as pessoas não estão fazendo. Tô Isso ensinando. é do Mas teu o que eu não tô fazendo vai lá, usa. Não tô fazendo isso. Eu tô é. falando, ó, isso aqui é uma substância. Ela causa isso, isso, isso. Os efeitos são esses. Os riscos são esses daqui, que Uhum. podem ser maiores ou menores, a depender da substância, da quantidade utilizada e do corpo que está utilizando aquela substância em determinado espaço-tempo. Então, existem todos esses fatores. Então, eu explico, né, a redução de danos, o papel é informar. O papel é compartilhar saberes, compartilhar estratégias de cuidado. E aqui a gente não restringe isso apenas ao uso de substâncias, né, como a gente conversou mais cedo sobre a questão da prática sexual. Né? Então, o que a redução de danos se propõe a fazer é educar as pessoas sobre os aspectos de efeito da substância, os riscos envolvidos no consumo e como mitigar esses riscos da melhor forma possível. Né? E aí a pessoa, a partir disso, decide o que ela vai fazer com o corpo dela, né? Que não é o papel de ninguém nesse planeta falar para qualquer outra pessoa o que ela deve colocar ou tirar do corpo dela. Né? Então a gente preza pela autonomia das pessoas, a gente respeita a autonomia das pessoas. É um direito das pessoas escolherem o que elas colocam ou deixam de colocar dentro do corpo. Então o que a redução de danos faz de apologia é uma apologia ao cuidado, né? É uma apologia à educação, ao conhecimento científico.
né? Então, apologia, para mim, é um argumento muito raso e que eu entendo a limitação das pessoas em assumirem essa postura de achar que é apologia, mas é algo muito raso, né? Apologia, para mim, é você, por exemplo, você é um jovem adolescente e chega alguém para você e fala, "Ô, toma isso aqui, é gostoso." Isso, para mim, é apologia, né? O que a gente faz é informar. Apologia, a gente vê em qualquer bar universitário de calouros que às vezes nunca tiveram contato com uma substância e estão em rodas, em espaços, com pessoas falando bebe, bebe. Ou então, pior ainda, propaganda de álcool. Isso é apologia para mim. Quando você vê o consumo de álcool, as propagandas atribuindo isso a bem-estar, a A mulher bonita lazer, do lado da a cerveja. mulheres corpos, né, corpos irreais ali, belos, da imposição, principalmente mulheres, né, do corpo perfeito idealizado pela sociedade, corpos magros, elegantes, isso e aquilo, e a cerveja, e a sensual, né, e que é muito direcionado principalmente para o público masculino, né, então, isso para mim é apologia, né, e por isso também, de novo, resgatando a fala anterior, a minha crítica com a forma como o álcool é regulamentado hoje. Eu sou contra propaganda de qualquer substância psicoativa, qualquer uma delas, até os psicodélicos. Não acho que tem que ter propaganda. Eu não acho que você tem que estimular as pessoas a utilizarem nenhuma substância psicoativa. Mas eu sou a favor da pessoa, quando descobre uma substância, quando ela toma conhecimento, ou antes mesmo dela tomar conhecimento, ela saiba do que se trata, o que é isso, o que é álcool, de onde vem, como Informar. funciona, quais são os riscos, o que é um LSD, o que é um MD, o que é a maconha, né? Como é uma planta de onde, por que ela Você faz o falando que aqui, faz. eu lembrei a quantidade de pessoas aqui, porque aqui nos Estados Unidos é legal, né? A maconha, principalmente aqui na Califórnia. O número de pessoas que ainda estão na cadeia, mesmo que a maconha foi legalizada, tem gente ainda na cadeia que foi presa por porte de maconha. Então, você parar um pouco para pensar, principalmente as novas gerações, acredito que o nosso público seja as pessoas mais novas, né? Pensar que a gente não pode depender muito do governo para explicar para a gente as coisas e falar o que é bom e o que é ruim. Uhum. Vai demorar um tempo para eles abrirem a mente, porque as pessoas que estão no governo são pessoas mais velhas, para eles abrirem a mente e estar aberto para psicodélicos, para maconha. Então, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. As drogas não são proibidas porque elas são perigosas porque elas são Elas proibidas. são proibidas. Totalmente, porque se as drogas em si elas carregam algum potencial de risco, esse potencial de risco ele é aumentado às vezes de forma exponencial, justamente pela proibição, porque não tem uma regulamentação da qualidade dessas substâncias, não tem uma regulamentação que propõe aonde pode, onde não pode ser vendido, para quem pode ser vendido, né? Então, a partir do momento que você tem um mercado clandestino, esse mercado ele não vai se preocupar com o controle de qualidade. Ele não vai se preocupar a vender para pessoas que têm uso problemático. Ela não vai se preocupar em cuidar dessas pessoas. Ela não vai se preocupar em vender uma droga para o menor de idade. Não vai se preocupar com nada disso. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas enriquecendo, né? E aqui eu não estou falando da galera da favela que está em biqueira vendendo. Estou falando das pessoas, dos traficantes mesmo, da galera grande que movimenta toneladas de drogas pelo mundo inteiro, né? Essas pessoas não caem. Elas não são encarceradas. Vira e mexe aparece um aí, a polícia coloca como troféu. Nossa, prendemos o traficante, não sei o quê. Esse traficante ele tinha concorrente, agora esse concorrente vai tomar o mercado. Então, assim, é um ciclo sem fim, é burro, é idiota. Né? Só que é uma burrice programada, né? Porque os poderosos precisam de um inimigo para combater, para encarcerar, né? E quem são esses inimigos? Quem são essas pessoas que são presas, que são encarceradas, que são mortas nessa guerra sem fim, né? Então, o Foucault já falava, né, sobre a questão do biopoder, né, de você ter corpos que são permitidos à vida e outros corpos que são retirados à vida. E essa dinâmica existe há muitos anos e ela vai se reestruturando, né, mudando a faceta dela de acordo com a cultura de cada época. Uhum. Né? Antes você pegava pessoas, você enforcava elas. Você pegava pessoas, você
queimava em estacas, né? Você queimava elas vivas. Hoje em dia não se faz mais isso. Hoje em dia, o que você faz? Você não permite a vida. Você afasta essas pessoas de qualquer possibilidade de uma vida decente, de uma vida vivível, né? Você força elas à sobrevivência, né? Você tira a possibilidade dela de ter uma boa alimentação, uma possibilidade dela ter um bom estudo, dela ter a possibilidade de um emprego que pague bem para ela poder viver dentro dessa construção capitalista, né? De ter dinheiro para gastar dinheiro e consumir e ter condições mínimas de vida, né? Então muda essa dinâmica. E aí as pessoas que sempre perdem mais a vida, e aí eu não estou falando só da morte, eu estou falando da possibilidade de viver uma vida plena, são essas pessoas que de classe social mais baixa, pessoas negras, pessoas trans, pessoas que hoje são vistas como pessoas indesejadas na sociedade, né? Não é à toa que, infelizmente, a gente ainda vê pessoas falando, tem que matar tudo, não, tem que subir a favela, tem que esterilizar as pessoas, não Principalmente pode ter com o filho. nosso atual presidente no Brasil, né? Que ele trabalha, o jeito que a mente dele funciona tem que matar, né? No pulso firme. Sim, Ele não tem a capacidade no level da mente, então ele quer fazer justiça com força, né? sim, e pulso firme com quem, né? Porque na hora de entregar nossas riquezas para os estrangeiros, ele faz, mas na hora de ter pulso firme, ele tem pulso firme com as pessoas mais vulneráveis. Não é à toa que com essa questão pandêmica agora que a gente está vivendo, as pessoas que mais estão sofrendo são as pessoas menos abastadas, as pessoas de classe social mais baixa, as pessoas que não A minha têm, já família, não tinham acesso antes, tinham... 8 pessoas já morreram na minha família. Do quê? Não vi. Do vírus, 8 pessoas já morreram na minha família. 8 pessoas? Nossa, sinto muito. É bastante Mas gente, né? você vê que realmente está atacando quem tem menos. E ele já pegou o vírus, né? Ele já se curou, obviamente, ele teve acesso O tratamento. Ele tem um país à disposição dele, né? Exatamente. Que Mas nem não o vou entrar. Trump, né? O Trump, quando pegou também. Meu sangue começa a subir quando fala disso. Eu te entendo. Olha, Laís, eu vivo isso diariamente. Eu vejo como que me impacta as notícias, mas eu não consigo deixar de lê-las, né? Então, eu já acordo de manhã vendo notícia, já ali acordando no ódio. Às vezes eu tô meio sonolento, ainda leio uma notícia falando, mano, não é possível que esse cara tá começando. Assim, o poço não tem fundo, né? E a cada dia que passa, ele consegue se superar, esse governo consegue. A última agora foi de um cara, puta, eu queria saber os termos, mas era assessor de algum ministro que estava fazendo símbolo de supremacia branca Meu Deus do céu. Mas aí tem a no meio de um call. Mas aí No tem a meio de... ignorância das pessoas de não ler livros, sabe? Porque quando eu estava no Brasil, eu era antipetista, entendeu? E eu nunca tive acesso a livro, nunca estudei política. Aqui nos Estados Unidos que eu fui ter acesso, porque é aquele negócio da pirâmide de Maslow, sabe? Eu estava tão presa nas minhas necessidades básicas que eu não consegui cuidar da minha espiritualidade, entender de política, entender o governo. Então eu estava presa ali, e é onde a maior parte das pessoas estão no Brasil, porque você ainda está preocupado com a violência, se você vai estar vivo, se você vai conseguir comer, principalmente agora que está tudo super alto, se você vai conseguir ir para o seu trabalho, se você vai ter um trabalho. Então é aquele negócio, ele é ignorante assim como a maior parte do Brasil. Eu acho que ele está mostrando esse lado do Brasil, que você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que ler livros, você tem que aprender por você mesmo, e não pode ficar, porque você, por exemplo, não sei se você estudou em escola pública, mas a gente foi atrás, entendeu? A gente foi ler livro, a gente foi estudar, você sabe inglês também, então assim, você tem que ir atrás. Essa é a mentalidade que eu vejo que está necessitando no Brasil nesse momento, é de você descobrir as coisas por você mesmo, não esperar os outros te dar informação, né? Não, eu reconheço que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, viu, Laís? Eu estudei em escola particular, eu tive a oportunidade de morar um bom tempo nos Estados Unidos, né? Eu morei 6 anos nos Estados Unidos, morei na Flórida, então, assim, eu tenho todos os privilégios possíveis, né? Tirando privilégio de raça, que eu sou uma pessoa não branca, mas eu também não sou uma pessoa negra, né? Então, eu sou muito privilegiado, eu reconheço isso,
Mas eu entendo que é isso, a maior parte das pessoas aqui não são privilegiadas, como você disse, né? Então elas estão fazendo de tudo para tentar sobreviver e viver uma vida, né? Ter uma vida digna diante de tudo isso, né? E aí fica muito mais fácil não, essa não é a palavra. Fica muito mais provável da busca de soluções simples para problemas complexos, né? Porque se você está dedicando uma boa parte da sua energia para ter um prato de comida, para ter uma moradia, né, vai restar pouco tempo para desenvolver outras habilidades. Eu assistindo um podcast esses dias que o cara tava falando que é um luxo pensar no meio ambiente. Porque se você está preocupado com a comida que você vai comer, como é que você vai ficar preocupado com o meio ambiente, com se você está reciclando, se você está poluindo? Você não tem a capacidade. Eu acho que o Brasil ele ainda está nessa parte dos básicos, entendeu? E o Bolsonaro é uma pessoa que ele está extremamente interessado no capitalismo, no consumismo, capitalismo e produção e tirar tudo da natureza que ele pode. Então, é a mentalidade capitalista, infelizmente, da economia. Ele é daquele tudo é bom para a economia, mas é bom para o país, é bom para a Amazônia, não é, né? Ele é um covarde entreguista, subordinado a interesses internacionais. Então, ele não está preocupado com a população. Ele teve a oportunidade de comprar vacinas lá no ano passado, ele não fez. Ele se elegeu graças, inclusive, a esse movimento antipetista, né? E eu não sou petista, mas, assim, entre um Bolsonaro da vida e um Lula, ou qualquer outra sigla, vai qualquer outra sigla. A gente elegeu a pior opção possível, né? A gente elegeu um cara que desde sempre surfa em cima de discurso de ódio, prega ignorância, extremamente obscurantista, não tem compromisso com a ciência, não tem compromisso com a minoria, com as minorias, não tem compromisso com a saúde, está sempre exaltando ditadura militar, está sempre fazendo ameaças, testando os limites da democracia. Então a gente é um horror. Mas é aquilo, né? Igual o Trump aqui também. O Trump acabou de sair, mas infelizmente ele refletia a mente de 70% da população dos Estados Unidos. Sai o Trump e não sai o trumpismo, né? Mesma coisa o Bolsonaro. Exatamente. O Bolsonaro ele vai sair. É o yin e yang, precisa dos dois, né? Tem a dualidade, um precisa do outro e os dois têm um equilíbrio. Não existe o certo e o errado. E infelizmente as pessoas são Bolsonaro e elas têm aquela mentalidade, ainda tem muito para elas alcançar, mas é o lugar onde o Brasil está nesse momento, né? Infelizmente. Então... Sim, o Bolsonaro vai sair, mas o bolsonarismo vai ficar, né? Porque essas pessoas, elas encontraram voz, encontraram uma comunidade que compartilha esse tipo de pensamento. Mas é o que eu falo, eu posso falar por mim mesma, porque eu não fui privilegiada. Eu sempre estudei em escola pública, eu era de classe média baixa, então, e eu era antipetista, e eu vejo por mim mesma, eu não tinha acesso às informações, e eu sei que as pessoas, a minha mãe é Bolsonaro, entendeu? Então, e a minha família, na verdade, é Bolsonaro. Então, eu vejo que eles não tiveram muito acesso, eles não tiveram uma infância privilegiada, eles não estudaram em escola boas, as informações, eles leem as notícias no WhatsApp, entendeu? Essa é a fonte delas, não é um livro. Se eu quero estudar sobre política, eu vou ler um livro de uma pessoa foda na área da política. Mas para eles veem qualquer notícia e é notícia fast food, né? WhatsApp. Então, sim, mas ó, Isa, tem muita gente extremamente privilegiada, boa parte da minha família classe média, a maioria é bolsonarista. Eu vejo isso se repetir em várias famílias de classe média e famílias ricas, e que são bolsonaristas, né? É um fenômeno que ele não é só do aspecto da ignorância, né? Eu acho que o Bolsonaro ele é ignorante em muitos níveis, mas eu acho que ele sabe o que ele está fazendo. Tem uma questão de moral mesmo, de moralismo, né? Dele vestir o manto do conservadorismo, só que nesse manto tem insígnias de fascismo, tem insígnias de extremismo, né? Então, esse manto dos bons costumes, da família tradicional, né? Não, porque... É a lebre, né? Não porque os viados não sei o quê, não porque os quilombos não sei o quê, não porque é um absurdo ideologia de gênero,
É. Não, porque é um Mas, absurdo. Ah, estão distribuindo uma madeira de piroca. é a Uma madeira de capacidade. piroca, as pessoas caíram nessa, sabe? Tipo, Não, e mas eu acho que tem parte eu das também pessoas que, tenho, aqui tem o Trump, é a mesma coisa, é a mesma coisa. sim, São as pessoas que elas são mais rígidas numa forma de pensar, elas não são abertas. Se eu for conversar, eu não converso sobre política com a minha mãe, é uma coisa que eu simplesmente não consigo conversar, entendeu? Então existe uma incapacidade de absorção da realidade que a gente está aqui nesse momento. Eles estão muito enfiados naquela modo de pensar que eles não conseguem sair, não conseguem pensar nas pessoas que estão em volta. Então, por exemplo, aqui os psicodélicos já estão sendo utilizados. A MAPS, eles receberam agora milhões de dólares para investir, né? Então tem gente famosa já doando para MAPS, então eles já estão fazendo esse trabalho e eu vejo que no Brasil não é uma prioridade porque não é um país que está aberto a isso. E não existe uhum, um canal onde, graças a Deus, a ayahuasca é legalizada, né, no Brasil para fins religiosos. Mas eu é, vejo que é a mentalidade do Brasil nesse momento. Infelizmente, demora um tempo para. Não sei se você já estudou a dinâmica do espiral. não sei se eu já estudei. Eu vou te passar, você vai adorar. Mas o Bolsonaro é stage blue, né? Que ele tá num level que é exatamente tudo isso que você falou sobre ele. E porque na cabeça dele, ele acha que ele tá fazendo bem. É isso que é difícil, porque na cabeça dele, ele acha que ele tá tão inconsciente do que ele tá fazendo que no fundo ele acha que ele tá fazendo bem. Então é difícil você ver uma coisa dessa, mas eu também não quero entrar muito na política porque é uma coisa que a gente pode até fazer um outro só sobre isso, porque eu também não tô aí, né? Então eu não tô Uhum. tendo muito acesso às ações dele. Até, às vezes, de certa forma, é mais fácil para mim porque eu não consigo ler. Eu realmente, você consegue ler as notícias, eu tô num ponto que eu simplesmente não consigo ler porque eu começo a chorar e eu não consigo fazer nada, entendeu? E é um assunto que eu acho que são mais umas horas de conversa também, né? A gente pode fazer um segundo, viu, Gabriel? Eu quero fazer um segundo. Deixa eu só fechar aqui. Eu quero te perguntar se o quanto que os psicodélicos mudaram a sua vida, que já faz um tempo, vai fazer 3 horas já que está conversando. Aham. Quanto que os psicodélicos te ajudaram na sua vida e se você consegue imaginar a sua vida sem os psicodélicos. Hum, nossa, olha, é, eu não posso afirmar que foram os psicodélicos que mudaram minha vida, mas que nem eu constatei antes, né? Eu acho que os psicodélicos eles fazem parte do âmago das minhas mudanças, né? Eu acho que eles começaram a me possibilitar uma ótica diferente para os fenômenos da vida, né? Então, às vezes, algo muito simples hoje, eu vislumbro algo simples, aquilo entra em mim e se torna algo extremamente complexo, né? Então, me parece que os psicodélicos me permitiram perceber as coisas em camadas, né? Aquilo que está na superfície, o que está logo embaixo, 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 e A para big onde isso se picture, né? Aquele ramifica. filme de Big Picture. Você vê o todo. Totalmente. E aí a sua, então eu acho que, né, teve isso, tem terapia também, né? Eu acho que terapia é algo que ajuda todo mundo começa terapia, né? Se tiver um profissional capacitado, um profissional, né, atuando ali, a terapia faz coisas incríveis na vida da pessoa. Psicoterapia, no caso, né, eu sou suspeito de falar, até como psicólogo, mas eu acho que é algo que as pessoas deveriam aderir mais, né? E não é necessário que você esteja em grandes sofrimentos para começar uma psicoterapia, né? Pode ser algo muito interessante para você conseguir desenvolver suas potências mesmo nesse mundo. Então, eu acho que psicodélicos tiveram esse papel mesmo de expandir minha consciência, de me possibilitar de perceber novas coisas, né? Isso também em grande parte pelo meu lugar de privilégio, né? De eu poder usufruir dessas substâncias em lugares seguros, substâncias de qualidade, né? Que eu não ficava na dúvida do que é o que. E se eu me imagino sem psicodélicos, olha, eu me imagino, mas eu não quero, sinceramente, assim, tem um ditado muito bom, eu não lembro quem que falou agora, mas se jogar no Google dá pra descobrir, talvez você até conheça, que os psicodélicos são que nem um telefone, né? Once you get the message, hang up the phone. Então, uma vez que você recebe o recado, você desliga o telefone.
né? Porque você precisa de um tempo ali para você elaborar. E aí você fez a metáfora, né, da biologia, do microscópio. O biólogo, quando ele está utilizando o microscópio, ele vai utilizar o microscópio, Uhum. ele vai observar um fenômeno, ele vai se afastar desse microscópio e ele vai fazer anotações. Ele vai fazer hipóteses, ele vai confirmar Ele vai ou aplicar o que ele aprendeu. aqui, né? Então, microscópico, puta máquina incrível, baita tecnologia. Só que você não vai ficar, o biólogo não vai ficar ali o tempo inteiro com o olho vidrado no microscópio. Vai chegar um momento que vai ter que se retirar daquilo ali e, né, colocar em prática, colocar no papel, divulgar as descobertas dele, né? Assim que se fazem vacinas, por exemplo, né? Você está ali, você vê e você desenvolve seu estudo, né? Você desdobra o que você observou naquele fenômeno ali, naquele pratinho, né? E eu acho que com os psicodélicos é a mesma coisa. Mas eu acho que eu ainda estou vendo muita coisa nesse microscópio. Eu acho que ainda tem muita coisa a descobrir. Então, atualmente, eu olho um pouquinho no microscópio, faço minhas anotações. Peraí, deixa eu ver de novo. Olha aqui, troco pratinho, né? Então, assim, acho que hoje, atualmente, eu ainda me percebo num caminho ainda muito frutífero de uso de psicodélicos. Mas eu entendo que um dia eu talvez não precise ou não queira mais utilizar. É, Foi algo que aconteceu comigo com a maconha, né? Antes eu utilizava maconha com bastante frequência, né? O tempo inteiro eu fumava com muita frequência mesmo. E hoje em dia, assim, não foi que um dia, não foi que nossa, eu quero diminuir meu consumo, nossa, eu quero parar de fumar. Isso não aconteceu, isso foi algo que minha vida foi mudando, outras coisas foram acontecendo e a maconha foi perdendo espaço na minha vida. E eu fiquei em paz com isso, né? Hoje eu não sinto mais essa necessidade de estar fumando sempre, esse desejo de estar fumando sempre. Hoje, para mim, é algo que não me contempla da mesma forma que me contemplou um dia. E que foi muito bom para mim no passado e que hoje, do jeito que eu vivencio isso, também tá ótimo. Então, eu penso que os psicodélicos também podem, talvez, ter esse tipo de desdobramento na minha vida, né? E eu acho que é muito difícil prever o que seria, né? Eu acho que se eu tivesse um uso problemático, talvez seria algo que eu tivesse mais convicto em parar, né? De falar, não, isso aqui estou usando muito, está atrapalhando minha vida, eu estou deixando de fazer as coisas que eu tenho que fazer. E não é o caso, né? Então, por enquanto, eu tô tranquilo olhando pelo meu microscópio. Uhum. Oh, eu também não pretendo parar, não. Porque eu acho que é descobrir o desconhecido, né? E o tamanho do desconhecido, eles falam que existem as coisas que a gente sabe, existem as coisas que a gente sabe que a gente não sabe, e existem as coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Então, E as coisas que a gente acha que a gente sabe, né? tem essa também, é a quarta. Mas Sim, eu acho total. que é igual você falou, a gente é o potencial de ser humano, e eu acho que os psicodélicos eles levam a gente para esse outro patamar que a gente está vivendo de uma capacidade muito maior do que se a gente não tivesse acesso a essa ferramenta. Mas, Com muito certeza. obrigada, Gabriel. É uma honra enorme falar com você. E muito, muito, muito obrigada pelo seu canal, que me inspirou a criar esse canal aqui. E se você aceitar, vai ter a segunda. Eu quero conversar Opa. mais. Pô, nem fui aqui nas minhas perguntas, mas foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada pelo trabalho que você faz e espero que você continue. Fluiu muito bem, foi muito gostoso, Laísa. Gostei muito. Agradeço de novo pelo convite. É um tema que eu falo, acho que dá para perceber da forma que eu falo de uma forma com muita alegria, muita paixão por esse tema. Então, queria agradecer pelo espaço, queria te parabenizar pelo canal. Acho muito importante a gente cada vez mais tá falando sobre isso. Eu fico honrado em saber que eu tive o programa serviu como inspiração também, então isso me alegra profundamente. E fico à disposição aí, a gente pode bater as agendas e ver um outro momento da gente conversar novamente. Sim, e eu vou deixar seu canal aqui embaixo, eu vou deixar a sua playlist que tem sobre drogas, que é maravilhosa, maravilhosa. E aí o pessoal pode entrar em contato com você também.
Tá certo.